bate-papo aqui, para que vocês possam, para quem não conhece os nossos cursos na área de sistêmica, né, possa se familiarizar, se aproximar, né, de repente ter só uma palhinha assim para ver se gosta, se não gosta, se quer aprofundar, tá? Eu acho que também é importante de colocar assim para vocês, gente, que o CEF hoje, tá, ele tem 30 anos e ele é uma referência no assunto de terapia sistêmica, tá? Então, assim, acho que vale colocar também para vocês que o CEF surgiu, né, há 30 anos atrás, com um grupo de estudos despretensioso, né, onde a gente tinha alguns terapeutas que gostariam de estudar o tema, né, do referencial sistêmico. Queriam saber um pouquinho mais sobre as teorias sistêmicas que estavam começando a iniciar. Então, na verdade, esse grupo, ele cresceu, se fortaleceu, tá? Ele acabou virando um curso de especialização. E nos dias de hoje, gente, né, passado esses 30 anos, o CEF já formou terapeutas através de 76 turmas. Tá, então, nós temos hoje 76 turmas de terapeutas sistêmicos já formados pelo CEF, tá? Tanto aqui no Rio Grande do Sul, como no Mato Grosso, em Cuiabá, né? E hoje, atualmente, a gente ainda tem mais 11 turmas que estão em andamento, tá? Isso faz do CEF uma fortaleza quando o assunto é terapia sistêmica, tá? Nos torna também uma referência nesse assunto, tá? Para falar um pouquinho hoje, tá? Então, o tema que a gente escolheu para fazer a abertura aí da nossa maratona... Tá, posso só fazer um comentário e que complementa o que tu dissesse. Boa noite a todos, eu sou Adriana Zilberman, também sou uma das diretoras do CEF, e a gente está muito feliz porque no ano que nós completamos 30 anos, o CEF se tornou uma faculdade, FACEF, e vai ter a primeira faculdade que vai ser de psicologia, que deve iniciar em breve. Então para nós assim, é um momento também muito importante, e por isso que a gente também quer compartilhar essa notícia, né, de que, enfim, fruto de todo esse trabalho, essa vitória de 30 anos. Bom, gente, retomando aqui, então, o tema que a gente vai trabalhar hoje, né, é quando o sintoma fala da família, tá? E eu já vi que a gente tem bastante ex-alunos e alunos do CEF, né? Então, talvez até o tema não seja algo tão novo para vocês, mas é um tema que sempre vale a pena e ele sempre está em pauta quando o assunto é terapia sistêmica, tá? Esse tema, então, vai ser discutido pelas duas psicólogas que também são docentes no nosso curso de especialização, a Andréia Podolano e a Lígia Kirchner, né, que eu vou passar agora, então, as credenciais das gurias para que vocês saibam um pouquinho mais sobre elas, tá? A Lígia, tá, é psicóloga formada pela Unicinos, tem especialização em psicologia clínica e terapia sistêmica pelo CEF. Ela tem também um aperfeiçoamento em terapias contextuais também pelo CEF. É mestre em psicologia clínica pela Unicinos. É psicóloga da Secretaria da Saúde do Estado, onde ela atua como coordenadora do programa de residência multiprofissional na área de saúde coletiva com ênfase em dermatologia sanitária, tá? Ali já tem uma ampla trajetória de atividades, independência química, adolescentes, casais, famílias, né, HIV, AIDS, e também, como eu falei anteriormente, ela é docente do nosso curso de especialização, tá? A Andréia, tá, é psicóloga clínica também, especialista em saúde mental pelo Hospital Psiquiátrico São Pedro e pelo CFP, é especialista em terapia sistêmica pelo CEF e também em DBT pelo CEF também, mestre em psicologia clínica pela Unicinos, tá? Consultora em DQ, atua como coordenadora do núcleo Integração, que é o núcleo de dependência química do CEF, é coordenadora da clínica do CEF e é também docente e supervisora no nosso curso de especialização. Tá? Então, como a gente sabe que vocês estão hoje em ótimas mãos, eu passo a palavra para as gurias que vão dar início, né, a esse maravilhoso, né, bate-papo que a gente vai ter aqui. Deixa eu só colocar já os slides aqui, gente. Aproveitem bastante.
Acho que a gente precisa, antes de começar, Denise, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, trocando, compartilhando, vendo tantas carinhas conhecidas, tanta gente querida, e eu estou muito feliz de poder estar fazendo um bate-papo com essa equipe gostosa de trabalhar, querida e afetiva. Que bom, sejam bem-vindas. É um prazer estar aqui, né, e poder conversar um pouquinho sobre a questão do sintoma, né? Foi muito bom poder construir esse encontro junto com a Lígia, compartilhar ideias, e realmente, como a Denise falou, foi preparado com muito carinho, então espero que vocês gostem dessa nossa primeira conversa, desse primeiro bate-papo. Então, a gente perceber, né, que o sintoma, ele expressa o sofrimento não de um único indivíduo, mas de todo um sistema, né, tem como base a teoria da comunicação. Tá? Então, é impossível não comunicar. Esse é o primeiro axioma da comunicação. Tá? E aqui a gente está falando de uma comunicação que é digital, então que é uma comunicação verbal, mas que é também uma comunicação analógica. Tá? Então, a forma como eu olho para vocês, as feições do meu rosto, os meus movimentos, tudo isso também é comunicação. Tá? E quando a gente pensa nessa comunicação, a gente pensa que cada vez que um locutor expressa uma mensagem, existe um receptor que escuta essa mensagem a partir da sua própria história, a partir da sua própria experiência, das suas vivências. Tá? Pensando na questão da comunicação, teve também uma contribuição de um estudo que faz referência à esquizofrenia. Então, o Bateson, né, foi observar famílias com pacientes esquizofrênicos. E aí, o que ele percebeu? Que cada vez que a família fazia visita a esse paciente que estava internado, esse paciente acabava por se desorganizar mentalmente. E ele começa a observar o que acontecia que esse paciente se desorganizava, né? E aí ele percebe que, por exemplo, um exemplo clássico dele, né? Que ao pedir, né, perguntar para uma mãe, né, se ela o ama, o filho coloca o braço, né, em cima dos ombros desta mãe. E essa mãe acaba por se enrijecer, então não conseguiu, né, contribuir nesse abraço, nesse afeto, e responde ao filho, né, diz ao filho, né, que bom que tu estás conseguindo manifestar as tuas emoções, mas ela não consegue corresponder, tá? E diante disso, vou pedir para tu passar o outro, Denise. Então, só um pouquinho, que eu acho que deu uma trancadinha. Só um minutinho. Sem problema. Eu vou falando em... Tá? Depois a Dê vai vendo pra gente. Então, assim, certo. Pensando, né, nessa mensagem dupla, né, que a mãe expressa na voz de um jeito, no corpo de outro, vem a construção do que a gente vai chamar do duplo vínculo, deste conceito, tá? De além dessa mensagem contraditória, dessa mensagem paradoxal, né, que são transmitidas em níveis diferentes, existe uma incapacidade daquele indivíduo responder daquele lugar aonde ele, daquela posição contraditória em que ele se encontra, tá? Então ele fica preso nisso. Andréia? A Lígia, a gente estava preparando
esse material, a Lígia trouxe um exemplo que eu acho que ilustra bem essa ideia, né? Isso aí. Poderia passar para nós, Lígia, essa... Isso aí. Eu estava pensando em fazer até uma provocação assim para o pessoal pensar a respeito. Algo bem dos nossos dias, bem contemporâneo. Eu queria ver com vocês o que vocês imaginam que aconteceria. Então, digamos que tem uma moça que está trabalhando, está com o seu dinheiro e chega e conta para a mãe dela. Nós com os exemplos de mãe, né? Nós aqui somos mães e ficamos fazendo exemplo de mãe. Mas ok. Chega e conta para a mãe dela e diz: mãe, eu estou muito feliz porque agora com o meu salário eu já consigo alugar um apartamento. E aí a mãe diz: minha filha, que coisa boa, eu vou te ajudar a decorar, que coisa maravilhosa, que notícia boa. Estou muito feliz, mas não conta para o teu pai, porque o teu pai vai ter um infarto, tu já sabe que ele tem problema, que ele é cardíaco, então tu não conta isso para ele. O que vocês imaginam? Tem um barulhinho atrás, né? Tem um barulhinho. O que vocês imaginam que essa moça vai fazer? Será que ela vai conseguir sair de casa e ir para o apartamento que ela alugou? Essa é a pergunta, né? Provavelmente essa moça não vai conseguir sair, porque o temor de matar o pai dela vai ser muito grande, ainda que a mãe tenha dito que era maravilhosa essa escolha. Então, é disso que a gente está falando. Esse é o duplo vínculo. Acho que fica claro para vocês? Uhum. E para que aconteça, né, esse duplo vínculo, né, nesse exemplo claro que a Lígia trouxe, são importantes algumas condições, tá? Uma delas é a impossibilidade de metacomunicar. A metacomunicação, né, ela é a possibilidade de comunicar através daquilo que recebeu como comunicação. Então, é algo maior, né? A proibição de sair da situação, de se encontrar preso nessa situação, né? Diante desse exemplo que a Lígia trouxe, o que será que essa jovem adulta aí vai fazer, né? Ela está num dilema, né? Dessa vivência paradoxal que é permanente, né? É um duplo vínculo vivido constantemente. Não é algo aleatório, né? É algo que a pessoa vive por uma história, por uma vida toda. Tá? Então, para a gente continuar tentando entender o que é isso, como é que a gente compreende a família como sistema? Acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar... A voz está falhando. Alguém disse isso agora. Eu vou tentar falar mais alto, então. A primeira coisa que a gente tem que olhar é que os eventos são estudados dentro do contexto no qual ocorre. A gente até falou, eu e a Andréia, assim, a gente não vai falar em pandemia. Pandemia já está muito saturado, já está todo mundo cansado de falar. Mas a gente não pode deixar de citar esse exemplo. Como que a gente vai olhar para um indivíduo, olhar para uma família, que não, se a gente não olhar para esse contexto de pandemia? Né? Então, quando a gente está falando em família como sistema, a gente tem que olhar todo o contexto, tudo o que envolve. É um contexto onde as pessoas estão se sentindo mais vulneráveis, têm mais medo, estão mais inseguras. Então, se eu tiver uma família na minha frente, eu não posso deixar de olhar todo o entorno em que ela se encontra. Bom, a atenção, então, pessoal, ela é focalizada mais nas conexões e nas relações do que nos indivíduos. É claro que a gente não vai deixar de olhar para os indivíduos, as suas características, as suas
os seus desejos, as suas emoções, as suas aspirações, mas quando a gente olha para o sistema, a gente tem um interesse em como que a comunicação acontece, como que as conexões se dão, quem tem voz, é possível ter voz nessa família, quem fala por quem, é permitido que eu me coloque, é valorizado o que eu falo. E um conceito bem importante é que o todo é considerado maior que a soma de suas partes. Na verdade, gente, não somos só eu, Andréia, Denise, Mara, Dani, né, que estamos aqui. Não é a Lígia, mais a Mara, mais o Dani, mas enfim, mais a Carol, que está aqui, a Egli. A partir do momento que nós estamos aqui juntos, a gente já está se comunicando, já está criando uma rede, já estamos formando um sistema. Bom, quando a gente olha também a família como um sistema, é importante que a gente pense que as ações e comportamentos dos membros da família influenciam e simultaneamente são influenciados pelos comportamentos dos outros. Eu acho que vocês conhecem essa figura aqui, esse quebra-cabeça é um tangram. Não sei se vocês já brincaram, talvez tenham brincado. Se vocês forem olhar esse quebra-cabeça, o tangram, ele tem peças bem diferentes. Tem peças maiores, tem umas peças que parecem, tem uma meio estranha ali, um paralelogramo, que parece que não se encaixa tão bem, tem maiores, menores, mas quando a gente olha para essa figura, a gente vê que as peças se encaixam perfeitamente e que se a gente não usar todas as peças, não vai formar esse quadrado. Então, a gente, quando olha a família como um sistema, a gente precisa entender que todas as pessoas que fazem parte desse sistema têm uma igual importância. E também trazendo como exemplo esse tangram e esse quadrado, se a gente mexer nas peças, a gente vai ver que dá para formar esse quadrado de forma diferente, dá para a gente inverter os locais. Só que muitas vezes as famílias, quando nos procuram, elas só sabem um jeito de montar o quadrado, elas estão mais enrijecidas. Ainda que tenha sofrimento, é daquele jeito que elas sabem funcionar. E aí a gente procura dar uma mexida nessas peças desse quadrado e tenta ver que há outras possibilidades de formar essa mesma figura. Pode passar. Então, pensando nessas duas forças, né, de como se encaixar nesse quadrado, né? Então, de forma a não ficar preso, de forma a não ficar aglutinado, fusionado, né? Mas podendo pertencer a esse grupo, né? A esse sistema. E pensando que também é fundamental poder se distanciar, poder se diferenciar, poder se individuar, sem o medo de perder aquele espaço dentro do sistema familiar, né? Então, poder transitar entre a família e o seu espaço individual e a sua construção de indivíduo, né? Sem o receio de que haja um rompimento, né? Então, se eu saio, eu não posso mais entrar, de ter essa flexibilidade. Alguns eventos que por vezes podem dificultar ou até mesmo facilitar, né, são eventos que a gente diz eventos estressores. O que são esses eventos estressores? Né? A gente pensaria em eventos mais horizontais, que seriam as crises previsíveis. Então, crises previsíveis aqui, né, Lígia, a gente vai entender as crises do desenvolvimento. Tá? Então, a infância, a adolescência, a adultez,
né, o envelhecimento, e dentro disso também aquelas que não são previsíveis. Então, acidentes, lutos, a perda do emprego. Eu e a Lígia, a gente falou 1000 vezes de pandemia e dizer que a gente não ia, né? E a pandemia volta. Né? É também uma crise imprevisível, quantas pessoas perderam seus empregos, quantas pessoas estão passando por dificuldades econômicas, é quase que inevitável não falar, né? Impossível. E também daqueles eventos que são verticais, né? Que são os padrões de relacionamento, os funcionamentos transmitidos de uma geração a outra, os mitos, segredos, crenças, valores. Amanhã a Adriana e a Denise Falck vão poder falar mais sobre a questão da transgeracionalidade, dos legados, né? Dos mitos, dos segredos. Tá? Mas então são estes eventos que podem facilitar ou dificultar aquele processo daquelas duas forças que a gente estava vendo, que é difusão, né? Que não é o ideal é o pertencimento, né? E não a aglutinação, a fusão, e desse distanciamento que a gente chamou de individuação. Andréia? Oi, Lígia. Eu estava pensando agora em a gente poder exemplificar, estava pensando um pouco, olhar, quando a gente está falando em crenças, valores, legados, atitudes, me veio agora à mente, pensando numa família que está se formando. Então, uma pessoa que vem de uma cultura diferente, diferente da pessoa com a qual ela está iniciando uma vida conjugal. Tem um jeito de lidar, manejo do dinheiro, um jeito de lidar com o dinheiro diferente da pessoa com quem ela está se relacionando. A maneira como ela lida com as questões de religiosidade, espiritualidade. Eu fiquei pensando, ela traz na sua história várias questões e forma de lidar com o mundo que pode ser diferente, bem diferente daquela pessoa com quem ela está se relacionando. E aí, daqui a pouco, quando tem filhos, como que a gente vai, o que a gente vai educar, como que a gente vai educar, o que a gente vai dizer, como que a gente vai combinar, que religião vai ter religião, não vai, como é que a gente vai combinar. E aí, bom, em algum momento pode ser que aquela criança ou aquele adolescente possam sinalizar com alguma dificuldade, que seja uma dificuldade além dele, que seja uma dificuldade dessa organização, dessa nova organização de família que está acontecendo aí, onde cada um traz as características da sua família de origem e traz junto, que as gurias vão falar amanhã também, nos padrões transgeracionais. Fora aquilo que vão encontrando, né? Que eu digo que a gente vai encontrando outros valores, outras crenças e vai adicionando na mochilinha da transgeracionalidade, Perfeito. Né? Bom, descentralizar o sintoma, né? Tem a tarefa de possibilitar que a família compreenda que o problema apresentado não está relacionado apenas com quem o manifesta, né? Que o sintoma expressa a dor de uma família, né? E aí poder buscar compreender os padrões de comunicação que mantêm esse sintoma, né? Que padrões são esses? Né? Como é que essa família se comunica? Né? Que flexibilidade tem essa família para atravessar aqueles eventos estressores que a gente colocou? Né? De que forma que ela vai lidar com isso? Ou de que forma que ela não vai conseguir lidar com isso? Né? Explorar que os membros da família podem estar, o que eles podem estar fazendo para manter o sintoma, né? E aí a função do terapeuta de ajudar, de auxiliar a perceber o que pode ou não reforçar um problema, o que pode ou não reforçar um sintoma. A gente acabou colocando essa figura do super-homem aqui,
né? Para trazer justamente esse exemplo, assim, né? Eu e a Lígia conversando, a gente ficou pensando, né? O que enfraquece o homem, né? A criptonita. E de onde vem essa criptonita? Tá? Do próprio planeta dele. Tá? Então, pensando que a família ela pode tanto trazer questões que são protetivas, como questões de risco. E aí, no final, a Lígia trouxe uma coisa bem interessante que eu queria que ela contasse aqui para a gente com relação à capa do Super-Homem. Sim, porque eu fiquei pensando, né, Andréia, que esse super-homem, ele também é frágil, que ele se torna forte, né, quando ele usa essa capa, essa vestimenta, mas ele tem as fragilidades, as inseguranças. Eu fiquei pensando como nas famílias, muitas vezes, os papéis eles estão tão rígidos, tão estereotipados, em que eu tenho que ser sempre a forte, ou eu não posso ser forte, e que a gente possa ajudar as famílias a poderem dar espaço tanto para as fragilidades como para as fortalezas. Acho. A pessoa que manifesta o sintoma, ela tem a generosidade de trazer os demais membros para a família para tratamento. Né? Eu sempre penso que a pessoa que manifesta o sintoma é a pessoa que pede socorro, é a pessoa que diz que, olha, tem alguma coisa na minha família que não está ok, que a gente não está conseguindo dar conta. E a Lígia me trouxe a palavra generosidade, né? E aí fez muito sentido pensar na generosidade daquele que porta o sintoma, né? De colocar o seu sofrimento psíquico, o seu sofrimento mental em prol de toda uma família, né? Porque ele está pedindo ajuda para essa família, né? Então, a possibilidade da família se reorganizar, se unir para dar conta de algo que é trazido pelo paciente, que a gente chama de paciente identificado ou paciente sintomático, mas que, na verdade, é esse paciente generoso, é esse paciente que busca ajuda para algo maior que a gente, na família, às vezes não está conseguindo perceber. Ele se doa, né, Andréia? Ele se doa para trazer essa família para atendimento. Exatamente, exatamente, né? E aí verificar o papel que cada membro tem na manutenção desse problema, né? Por vezes é muito fácil a gente apontar e dizer o que o outro precisa mudar, que forma que ele tem que fazer, o que seria melhor, né? E fica com muita dificuldade de olhar o eu, né? O que eu preciso fazer? O que eu posso fazer? De que forma? Né? E eu digo que não é não querer fazer. Por vezes é não poder fazer, porque não sabe como fazer. Né? Então, a gente poder pensar nesse paciente como alguém, como a Lígia disse, generoso, né? Que traz essa família pela mão para buscar uma ajuda, para buscar um tratamento, para buscar uma terapia. Então, pessoal, avançando um pouquinho mais, né? Então, qual é o foco? Se a gente pudesse trazer, assim, qual é a nossa tarefa enquanto terapeuta sistêmico? O que a gente espera das nossas famílias? Como a gente já falou, mas só sintetizando, a gente espera que possa haver a individuação dos membros, né? Que eles possam, como a Andréia trouxe, pertencer à família, mas poder seguir a sua história, ir adiante, fazer as suas escolhas, ir atrás das suas aspirações, mas pertencendo àquela família. Que a gente possa ajudar a família a encontrar padrões de interações mais
mais funcionais. Quando a gente fala em funcionalidade, de forma alguma a gente está dizendo que não haja dificuldades ou problemas. Com certeza, na minha família, na família de vocês, né, existem dificuldades, existem problemas, existem conflitos, mas a gente ajuda essa família a encontrar, eu gosto de dizer, saídas mais criativas. Eu gosto muito de poder falar em criatividade, usar saídas mais criativas para poder lidar com as questões que vão se atravessando no decorrer, né, do caminhar dessa família. E também poder propiciar uma melhora na qualidade da comunicação, em que aquilo que eu digo possa chegar para as outras pessoas da maneira como eu gostaria que elas pudessem me entender, que aquilo que eu quero comunicar seja efetivamente comunicado, o que muitas vezes é uma tarefa bem difícil. Eu diria que a grande dificuldade que a gente encontra são nos padrões de comunicação. Sabe, Lígia, que tu me faz voltar lá naqueles primeiros slides, né? Quando a gente fala da questão do axioma da comunicação, né? E quando a gente fala de que à medida que eu comunico, né? Quem escuta, escuta a partir da sua história, né? Então, escuta de uma outra forma. E isso vai gerando, muitas vezes, dificuldades na família, e a gente precisa ir trabalhando no sentido de poder perceber, tá, mas o que tu escutou, né? E por vezes fazer o exercício de voltar e perguntar, né? Olha, eu entendi que tu disseste tal coisa. Foi exatamente isso que tu quiseste dizer? Né? Perfeito. Exatamente isso. Gente, dá para alguém desligar um pouquinho? Tem alguém com um áudio muito alto atrás. Alto. Eu acho que é uma TV ou um videogame. Sim. Tem alguém com seu áudio ligado. Ainda. Bom. Alguém tá com a TV ligada. Bom, eu vou tentar aqui falar bastante alto para o pessoal conseguir me ouvir. Então, a gente trouxe alguns exemplos mais do cotidiano, exemplos mais que você talvez se identifiquem e que pode ajudar a ficar mais claro, né? Então, por exemplo, um adolescente, qual é a tarefa do adolescente? O que ele precisa fazer? O adolescente, ele precisa formar a identidade dele. Essa é a tarefa da adolescência, esse é o papel dele. Então, ele precisa se individuar. Só que muitas vezes ele fica completamente preso, ele fica demandando muito daquela família, daqueles pais. Quando eu digo pais, gente, pode pais, duas mães, pai e mãe, né? Entendendo pais nas suas nas suas diversas configurações. Muitas vezes, então, esse adolescente ele fica completamente fusionado, né, naqueles pais, como uma resposta, uma tentativa de proteger, né, esse casal de se deparar com as suas próprias questões. Muitas vezes esse casal está com alguma dificuldade de diálogo, de comunicação, tem algumas questões ligadas à própria conjugalidade, ou, por exemplo, proteger que aquela pessoa, seja seu pai, seja sua mãe, proteger de ele ter que olhar para as suas questões, as suas aspirações, as suas frustrações, porque muitas vezes a gente vê um adolescente saindo para o mundo cheio de energia, cheio de aspirações, desejos e vontade, e a gente vê ali, né, os seus pais mais frustrados, com menos possibilidade de conquistar coisas, muitas vezes com bastante sofrimento. Então, esse jovem fica demandando mais, fica mais grudado, mais fusionado como uma proteção. Um outro exemplo também, acho que quem me conhece, né, a Egli
também com questões ligadas à pele e psiquismo. No ambulatório de dermatologia, na residência, eu trabalho muito com as questões de pele. E eu não tinha me dado conta, só fui me dar conta depois de trabalhar, né, com isso. A pele é o maior órgão do nosso corpo. A pele, ela é responsável por nos comunicar, fazer com que a gente se comunique com o mundo. A gente fala muito, né? Eu tô vermelho de vergonha, né? Eu agora há pouco, né, estava dizendo, estou com os meus nervos à flor da pele, né? Vou estar falando para um monte de gente. Né? Então, a pele, ela comunica, nosso relacionamento é uma questão de pele. E muitas vezes as pessoas, elas utilizam a pele para comunicar. Por exemplo, na psoríase, onde comunicam muito sofrimento, muita dor, no vitiligo. Crianças com dermatite atópica, por exemplo, elas falam ou de uma relação de muita fusão com os seus pais, onde ela não tem muito espaço para poder sair, né, e poder construir a sua história, ou uma falta de olhar. E aí, o que a gente faz quando a gente tem uma família com questões psicossomáticas? A gente propicia que se possa falar sobre essas coisas, em que aquela criança não precise externalizar no seu corpo, ou que o adulto não precise, através da psoríase e do vitiligo, né, falar das suas dores, do seu sofrimento, dos seus traumas, das suas perdas. Um outro exemplo que me ocorre aqui também eu só tenho atenção quando eu estou doente. Quando eu estou doente, me fazem um chá, cuidam de mim, fazem uma comidinha, né? Tem gente que diz que, né, que canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Então, faz uma canja de galinha. Só que daí eu aprendo que alguém quer que eu fale algo mais específico sobre psoríase. Posso falar também, se vocês quiserem. Eu vi aqui no chat. A pessoa se interessou. Eu posso, no final, se sobrar um tempo, falar um pouquinho mais sobre essas questões de pele, a psoríase, mais para o final, que eu acabei de ver isso. Mas então eu estava falando que, de repente, essa pessoa aprendeu que ela só tem atenção quando ela está doente. E aí, quando a gente olha para essa família, a gente pode ajudar que essa família possa, ou essa pessoa que no caso só recebe atenção com a canja de galinha quando está doente, ou com o chazinho, que ela possa pedir que ela quer atenção, que ela possa dizer que ela está carente, que ela possa dizer que ela precisa que olhem para ela, que ela precisa que possa ser vista nas suas necessidades. Então, essa é uma questão importante quando a gente trabalha com famílias psicossomáticas. E a Andrea tem uma experiência importante, né, com a questão do uso de substâncias, que acho que tu podia nos trazer também, Andrea, para exemplificar. Então, né, quem me conhece também sabe que eu trabalho com famílias, né, que têm pessoas com uso de substâncias e com dependência química também, né, mas eu fiquei aqui pensando na ideia de uma família com um filho adolescente, né, e que muitas vezes as famílias contatam conosco para o atendimento deste adolescente, né? E querem deixar esse adolescente em terapia, né? E eu já ouvi várias vezes do tipo, eu acho que a senhora não entendeu bem, né? A terapia é para ele, né? Ou para ela. E, na verdade, o que eu proponho é que toda a terapia, né? Toda a família fique em terapia, né? Para poder dar conta dessa sintomatologia, dessa dificuldade que está aparecendo na família, né? Que todos eles são peças importantes, né? Alguém aqui está pedindo sugestão de leitura, não Com sei se certeza. A gente pode química, né? Mas sim, posso estar passando depois com certeza. indicações. Oi?
Com certeza a gente pode disponibilizar, sim, depois num outro momento, sim, com certeza. Todo mundo está querendo leitura sobre psicossomática também, pode deixar que a gente indica. A gente passa, né? Então, quando a gente começa a trabalhar com esse adolescente e com essa família, a gente começa a perceber que tem outras questões que não só o uso de substância, tá? Então, quando o adolescente para de usar, tá? Começam a aparecer, por vezes, conflitos de relação conjugal, dificuldades de comunicação, outras questões se tornam emergentes, tá? Então, a gente usa uma metáfora, e a Lígia, querida, quando eu contei isso para ela, ela foi lá buscar uma gravura para ilustrar isso, né? Do peixe no aquário, né? Quem já foi meu aluno viu isso, né? Essa metáfora, que seria como se a gente tirasse um peixinho do aquário, né? Então, vamos pensar que esse peixinho é adolescente, aí a gente lava o peixinho todo, se a gente fica com ele só na terapia individual, e aí a gente devolve o peixinho para o aquário sujo, tá? Então, trabalhar com a família, e vários estudos trazem isso, é bem mais eficiente pensando nessa questão, né, não só da dependência química, mas aqui eu estou usando a dependência ou o uso de substâncias como um exemplo. Tá? Não quer dizer, e eu acho super importante trazer, porque assim, quando a gente pensa no indivíduo ou na família que tem um membro com dificuldades com relação ao uso de substância ou que já tem instalada uma dependência química, tá? A ideia que se tem é que essa é uma doença biopsicossocial, tá? Então, é uma doença que tem vários fatores agregados e, portanto, nós também precisamos de uma equipe que seja interdisciplinar. Nós precisamos de vários olhares para dar conta, né, desse atendimento. A gente vai precisar do psiquiatra, do neuro, do assistente social, de quem puder ajudar nessa rede, pensando numa equipe interdisciplinar. Nós, do CEF, contamos com uma equipe que é a do Núcleo Integração, que tem psiquiatra, que tem terapeutas de família, que tem terapeutas individual, porque terapia individual também é importante, e que tem o trabalho maravilhoso dos consultores, né, com quem a gente consegue trocar muito e aprender muito. Então, é um contexto amplo, assim como a família. Tá? A ideia de se trabalhar com essas famílias psicossomáticas, com uso de substâncias. Eu e a Lígia conversamos sobre famílias com transtornos alimentares. E tudo que vocês já viram, quem já fez o curso de especialização, né? Ou que podem ver quem vai fazer, quem pretende fazer o curso de especialização em terapia sistêmica. Então, gente, então, a partir de tudo que a gente já conversou até agora, a gente pode dizer que o sintoma é compreendido de forma relacional. Então, vamos pensar assim, ó, bem o que a gente está vivendo agora, né? Essa crise econômica, né, que resulta em desemprego e perdas financeiras. A gente não vai poder olhar isso só de forma individual. A gente vai ver de que forma, né, essa perda de emprego vai afetar as demais pessoas da família e que soluções criativas ou não essa família vai poder encontrar para dar conta disso, porque muitas famílias são muito potentes e conseguem, nas crises, transformar aquilo em possibilidade. E outras ficam, vou usar um exemplo aqui meio feio, né? Parece um cachorrinho atrás do rabo. Ficam rodando, não conseguem pensar alternativas. Eu pensei em paralisadas, Lígia. Paralisadas. Estática, sim. Exatamente, paralisadas. O que a gente viu também, né,
as questões políticas que ocasionaram rupturas, cisões nas famílias e que, na verdade, talvez já tivesse uma fragilidade ali e que as questões políticas favoreceram que houvesse essa ruptura. Bom, e poder olhar para essas fragilidades. Uma coisa que me chama a atenção, acho importante trazer, por exemplo, uma questão, os temores, né, de poder revelar a orientação sexual ou expressar o gênero. A gente não vai poder olhar para isso de uma forma individual. Por quê? Porque a gente vê que as nossas famílias, elas reproduzem os padrões heteronormativos, homo, lesbo, transfóbicos, enraizados na cultura e na sociedade. As nossas famílias reproduzem esse contexto. Então, esse jovem ou essa jovem, né, que querem poder expressar o seu gênero, né, uma mulher trans, um homem trans, ou poder falar da sua orientação sexual, vão ter alguns impedimentos que não são só de ordem individual, são reflexo de todo esse contexto. Na live que eu assisti do Gustavo e do João, o Gustavo trouxe uma questão bem importante, que é, agora, no momento de pandemia, os primeiros a serem demitidos têm sido os homossexuais, os gays têm sido demitidos dos seus trabalhos e estão encontrando mais dificuldade. Com isso, ele trouxe a ideia de que estão tendo que voltar a conviver com as suas famílias. E muitas dessas famílias são famílias como famílias que não acolhem e que carregam toda essa questão de fobia, né, que a gente chama de fobia, que na verdade não é fobia, uma não aceitação, né, da sexualidade, da possibilidade de viver, que essa pessoa possa viver tranquilamente e expressar tranquilamente a sua sexualidade. E eu acho que agora, né, Lígia, para coroar isso, a gente podia contar um pouquinho desse filme, que a gente vai passar um spoilerzinho aí, né? Não sei quem, talvez alguém já tenha visto, enfim. Acho que até a Adê podia interromper o compartilhamento agora para a gente poder estar contando se enxergar um pouquinho, a gente né? se enxergar, vontade de enxergar umas carinhas. Isso. Então, a gente vai trazer uns recortes para vocês de um filme, acredito que muitas e muitos devem ter assistido, chamado Família... indicação de leituras LGBT. Alguém pediu aqui, indicação de leitura LGBT. Ok, vamos também, tem vários artigos, a gente pode depois combinar de passar todo esse material para você. Então, A Família Bélier, eu acho um filme fantástico. É um filme... Quem não quiser ouvir os spoilers, dá tempo, porque teremos cenas fortes de spoiler. Então, é um filme francês, e contando para vocês um pouquinho. Então, a história se passa numa cidade no interior da França, onde a protagonista é a Paula, né, uma adolescente de 16 anos. A Paula, ela tem um irmão adolescente menor e também vive com os seus pais, e essa família é produtora de queijo, eles vivem da produção de queijo. Bom, os seus pais e o irmão, eles são surdos e se comunicam através de sinais. A Paula, essa adolescente, ela é a única da família que é oralizada e ela é ouvinte. A Paula, ela tem um lugar, o nome do filme é Família Bélier, que alguém perguntou de novo. A Família Bélier. Então, a Paula, ela tem um lugar de intérprete. É ela que faz a ponte dos seus pais com o comércio, com a venda do queijo. Ela que possibilita essa comunicação, né? É ela que tem esse lugar de importância. Em determinado momento, bom, ela é uma adolescente como todas as outras, que quer namorar, que tem amigos, que quer se divertir, que tem
tem os seus desejos. Em determinado momento, a Paula... Eu estou contando o filme para vocês porque a gente vai colocar apenas uns recortes e é importante contextualizar para vocês. Em determinado momento, a Paula ela se inscreve num grupo, num coral, num grupo de uma aula de canto. E, gente, qual não é a surpresa? Vejam que coisa mais interessante. A única na família que é oralizada, ela se assusta profundamente quando ela se dá conta da sua voz. Ela não tinha percepção do alcance da voz dela. Isso a gente vai ver em alguns recortes do filme. Bom, e aí, gente, quando a Paula recebe o convite para fazer um teste, né, em Paris, a família se desorganiza, teste vocal, né? A família se desorganiza muito. Essa possibilidade da Paula sair, fazer a sua própria história, deixou os seus pais muito assustados, muito desorganizados, e inclusive eles fazem um movimento de já ir como se retirando essa menina da família. A gente não precisa mais de ti, e começam a fazer a exclusão dessa adolescente. Bom, que seria, né, Lígia, aquilo que a gente falou do rompimento. Do rompimento. Né? A ideia dessa família era de ficar mais fusionada, mais emaranhada. Tanto que a mãe chega a dizer que gostaria que ela tivesse nascido muda. Que ela tivesse nascido muda. E aí, essa moça, bom, vocês vão ver que ela procura dar conta disso. Em algum momento ela desiste, mas ela é incentivada, ela tem rede de apoio, ela tem uma amiga, ela tem um professor de canto que empoderam, que impulsionam. E aí vocês vão ver assim, como que essa família conseguiu se desenrolar disso, e o final vocês vão ver no filme o que acontece, como é que essa